Como evitar a gravidez indesejada? Vai depender muito da mulher, a gente tem que avaliar os fatores de risco, se ela tem alguma contraindicação para algum dos métodos. Então, tem que ser avaliado caso a caso. Por exemplo, aquelas mulheres que esquecem de muito tomar pílula, a gente deve evitar o anticoncepcional oral. Aquelas mulheres que às vezes têm mais parceiros sexuais, não têm um parceiro fixo, elas devem usar também a camisinha para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Como a pílula deve ser tomada pela primeira vez? Então, quando a mulher for tomar a pílula a primeira vez, ela deve iniciar a cartela no primeiro dia do ciclo menstrual. Então, no primeiro dia da menstruação, ela começa a tomar a pílula. E depois ela vai respeitar o intervalo de cada pílula, se é de 4 dias, de 7 dias, ou se é o uso contínuo. Isso vai depender da menstruação. Qual a eficácia da pílula do dia seguinte? A eficácia da pílula do dia seguinte, ela é diretamente relacionada à precocidade do seu uso. Ou seja, quanto antes você tomar ela, depois da relação sexual desprotegida, melhor vai ser a eficácia dela, então menor a taxa de gravidez. Então, se ela for tomada até 24 horas depois da relação sexual desprotegida, a eficácia dela gira em torno de 95%. Agora, se for tomada entre 24 e 48 horas depois da relação sexual, já cai para 85%, e se for entre 48 horas e 72 horas depois da relação, ela cai já por volta de um pouco mais de 50%. E ela não deve ser tomada depois de 72 horas da relação sexual. E é importante lembrar que ela é também chamada de contracepção de emergência, então ela não é considerado um método anticoncepcional para ser usado de forma rotineira e habitual. Quais os efeitos colaterais da pílula do dia seguinte? Pode ter náusea, às vezes um pouco de tontura e geralmente pode acontecer alguma irregularidade menstrual. Tanto antecipar, quanto atrasar, quanto ter um sangramento fora do ciclo. Quem não se adapta à pílula anticoncepcional deve optar por qual método? Depende, a gente tem que conversar com a mulher, ver qual ela prefere, se ela tem alguma contraindicação. Mas hoje em dia a gente tem os métodos que tem um hormônio só, que é a progesterona, que tem 2 tipos de hormônio, que é o estrógeno e a progesterona, e que sem hormônio nenhum. Então a gente tem o DIU, que é o dispositivo intrauterino, que tem tanto sem hormônio, que é feito de cobre, quanto o com progesterona. Além disso, a gente tem os injetáveis, o anel vaginal, o adesivo e os métodos de barreira, como a camisinha, e os métodos definitivos, como a laqueadura e a vasectomia.